já deve ter ouvido falar em analfabeto, certo? E possivelmente esse analfabeto que você ouviu falar é aquele que não sabe ler, não sabe escrever, não é? Esse é o analfabeto tradicional, né, da nossa cultura. Mas existe um novo analfabeto, que é o analfabeto funcional. E agora você vai saber se você faz parte desse analfabeto funcional ou não. E eu vou te ensinar o problema, isto é, o que é ser um analfabeto funcional e a solução. Fica comigo aqui que você vai gostar disso. E isso vai ser transformador na sua vida. Mas antes eu não tenho como não pedir para você, eu não sou youtuber, e diante desse monte de redes sociais, lá Instagram, Facebook, YouTube, cada um gosta de um modelo, então eu venho aqui também trazer para vocês aqui através do YouTube. Então eu queria pedir para você se inscreva nesse canal, que é muito importante para mim. Eu ficaria muito feliz de ter você comigo aqui. E se você gostar desse conteúdo, dá um like, dá um gostei, porque isso vai ser muito legal. E se você não gostou, prega fogo também. Também está tudo certo, porque pelo menos eu sei que você não gostou do assunto e a gente vai evoluindo e vai mudando. É muito importante saber sobre essa história do analfabetismo funcional. O analfabeto funcional, ele sabe ler, escrever. Alguns mais, alguns menos. Para vocês terem uma ideia, existe o analfabeto funcional até dentro das faculdades. Última pesquisa que teve, 50% das pessoas não leem, porque quando elas leem, elas não entendem nada do que estão lendo. Isso é um analfabeto funcional, quando você lê, mas não entende, ouve, mas não compreende, certo? Então parece que você vive no mundo da lua. Existe hoje no Brasil muitos analfabetos funcionais, talvez pela forma como está sendo os estudos no Brasil, né? Essa história que todo mundo passa, que é só uma questão de frequentar a escola e está passando, isso está dificultando demais as pessoas entenderem e se esforçarem para que elas não sejam um analfabeto funcional. E acredite, se você for um analfabeto funcional, possivelmente você está tendo muitas dificuldades na empregabilidade, nos ganhos de salário, no entendimento de como o mercado funciona, não está tendo a visão do fator que está limitando o teu crescimento. Então, isso é muito importante e é muito legal a gente ter essa informação, não é? Então, quando nós partimos do entendimento de que existe o analfabeto funcional e que hoje ele é um volume gigantesco, nós temos que tomar muito cuidado para entender se nós não estamos fazendo parte dessa comunidade. Certo? Então, por exemplo, às vezes, imagine você que eu digo assim, eu estou de luto pelo meu pai. E tem gente que fala assim, mas o que aconteceu? Seu pai morreu? Ué, isso é um analfabeto funcional. Porque é uma coisa tão lógica e para a pessoa não tem uma lógica. Quando você parte do princípio de que as pessoas são analfabetas funcionais na leitura, na matemática, no cumprimento de regras e normas, né? Então, isso vai tomando conta. Então, a gente tem que sempre pensar na seguinte situação. Olha só, primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é que existe uma coisa chamada intelecto, né? O teu nível intelectual. E como é que eu vou explicar para vocês se você é intelectual no nível baixo, médio ou alto? Então, às vezes você tem um telefone, eu tenho dois telefones aqui, eu tenho um Samsung aqui bem velhinho e eu tenho um iPhone. Muito bem. E esse Samsung bem velhinho, os problemas dele é de quando eu aperto um app, ele fica dando uma pensada para poder me responder, certo? Então, o processador dele é muito devagar, é muito lento.
quando eu vou no iPhone e clico um app no iPhone, um app do iPhone, ele na hora me dá a informação. A velocidade como o iPhone pensa é muito diferente desse Samsung antigo. Ó, o Samsung é antigo, porque tem Samsung novo, que também tem muita velocidade no pensamento. Então, não é a marca, estou dizendo que é o tipo do aparelho, certo? Um aparelho antigo, ele é muito lento no processamento. Às vezes, ele chega até a dar uma travada, porque ele não consegue te passar a informação de uma forma rápida e correta. Isso é o intelecto. Então, o que é o intelecto? O intelecto não é você ser uma pessoa inteligente, cheia de cultura. Não é isso. Intelecto é a velocidade que você busca a informação no seu cérebro. Às vezes a pessoa faz uma pergunta para você, você demora para responder por dois motivos. Ou você não tem aquele conhecimento, né? Ou seu intelecto é lento. Você tem dificuldade em raciocinar e buscar a informação, né? Tem dificuldade em buscar a informação e trazer para quem te fez o questionamento. Isso é intelecto. Então, a gente precisa entender como está o nosso intelecto, se nós estamos com velocidade no nosso pensamento, na nossa busca da informação para entregar para as pessoas no dia a dia. Isso é muito importante. Uma outra coisa é de que quando a pessoa fala, Rodinei, às vezes eu leio e eu não entendo nada. Tudo bem. Então, isso é uma questão do analfabetismo funcional. A pessoa lê, mas não consegue entender. Mas onde é que nós temos que começar a trabalhar aqui? Primeiro é entender o que é entender. Você já parou para pensar nisso? Mas o que é entender? Né? Você fala, não entendi nada, mas o que é entender exatamente? Então, para nós que gostamos de ser facilitadores, né? A gente não gosta muito dessa coisa do professor, a gente gosta muito do facilitador. Facilita para mim aprender, Rodinei. Isso que é importante. Então, por exemplo, entender é ter uma imagem daquilo que você está lendo. Então, quando você está lendo um texto, você procura fechar os olhos depois e ver se você consegue visualizar aquilo que você leu. Isso é entender. Então, muitas vezes, você está começando a estudar, começando a fazer uma leitura de qualquer coisa que você está lendo, se é uma regra da empresa, se é uma norma, se é uma lei, se é alguma coisa técnica que você está estudando, ou está lendo o manual do seu telefone, do seu liquidificador. Independente do que você está lendo, o importante é se você está lendo e você está conseguindo enxergar o que você está lendo. Porque a nossa mente é um banco de imagem. A nossa mente não é um banco de dados como é um computador. O computador, a máquina, ela é um banco de dados. Então, para eu aparecer aqui para você me ouvir, para você fazer a leitura do que eu escrevo aqui, isso são dados que são colocados, a programação, para que apareça dessa maneira, certo? A nossa mente humana é um banco de imagens. E é tão legal isso que, por exemplo, às vezes, você sente um cheiro de uma árvore, de um perfume, de uma comida. Às vezes você visualiza a sua avó, a casa da sua avó, a casa da sua mãe. Às vezes você ouve uma música, você lembra do seu namorado, da sua namorada, da sua infância. Então, aquela imagem vem na sua mente. Isso é mente de ser humano, esse banco de imagens. Então, Rodinei, o que é entender? Entender é você enxergar, é ter a visão do que você está vendo, do que você está lendo, ter a visão do que você está lendo. Então, quando fala assim, o lobo mau estava escondido atrás da árvore, você fecha os olhos e você consegue ver o lobo mau escondido atrás da árvore. Isso é entender. Entendeu? Então, independente do que você está lendo, é muito importante você ter essa percepção inicial que entender é enxergar o que você leu. É você visualizar. Quando você visualiza o que você está lendo, você sente. E isso você nunca mais esquece. Então, é muito importante. E o analfabeto funcional,
O analfabeto funcional, ele consegue ler, mas ele não consegue funcionar, ele não consegue entender, ele não consegue visualizar. E isso é muito sério do ponto de vista de evolução humana, de viver com felicidade, de viver de uma maneira próspera. Por quê? Porque você acaba tendo muita dificuldade em enxergar o básico. Às vezes eu pergunto para a pessoa assim, quanto que é 7 vezes 8? A pessoa fala, meu... Aí você fala, ela pensa, ela para e pensa. E às vezes ela não sabe, por quê? Não sabe mesmo, porque não estuda, porque não treina, então isso não tem vivo na mente, não está vivo na mente dela. Ou às vezes ela demora para raciocinar, para buscar essa informação. O intelecto dela é muito lento. Então, isso é muito importante para a gente, tá certo? Joia. Bom, a partir do momento que a gente entende que existe essa história do analfabetismo funcional, eu pergunto para você, você está assim? Você está próximo disso? Porque, às vezes, quando você vai fazer uma leitura e você não gosta da leitura, é porque, às vezes, você lê, não vê nada, não entende nada, então isso te desmotiva. É como quando a mãe conta uma história para uma criança e a criança dorme. Quando a mãe está contando, a mãe ou o pai está contando uma história para os filhos, para a criança, e a criança dorme, é porque ela não tem interesse naquilo. É porque o pai ou a mãe, o contador de história, não consegue fazer a criança enxergar o que ele está falando. Né? É aquela coisa que a criança fala, vixe, nossa, fica aquilo vai batendo um sono, um cansaço, e a criança dorme. Por isso que existe até formas de você contar uma história para a criança dormir e você contar uma história para a criança ficar acordada. Aí depende de como é que você quer fazer isso. Esses dois procedimentos são diferentes. Então, às vezes, eu sempre conto a história e o Joãozinho dorme. Ele conta porque você é ruim para contar a história, né? Agora, se você está contando a história realmente para ele dormir, vai ser aquela história totalmente enrolada, que ele não vai conseguir entender nada, isto é, ele não visualiza nada, e aí ele dorme. Show? Entenderam? Então, é muito importante quando você faz esse entendimento, se nós estamos nessa classe social de analfabeto funcional. Isto é, a gente sabe ler, sabe escrever, mas a gente não consegue entender com facilidade. A gente tem muita dificuldade nesse entendimento. E aí vem, mas Rodinei, isso tem solução? Isso tem solução. E o nome disso, a gente tem que partir do entendimento que existe uma coisa muito legal chamada de proficiência. A proficiência é o quê? Você dominar um tipo de conhecimento. Então, você dominar aquilo. É como você vai fazer um bolo. Você vai fazer um bolo a primeira vez, talvez você vai ter que ir lá e ler a receita do bolo. Além de você ler a receita, e a receita sempre tem os ingredientes que você vai usar, não é isso? E na receita também tem o modo de fazer. A cada momento, qual o ingrediente que você coloca, como é que você vai fazer o manuseio, coisas do gênero. Muito bem. Então, só que quando você faz uma vez, você lê, na segunda vez, talvez você lê de novo, que você não está lembrando tudo, mas você lembra de alguma coisa. Na terceira vez, você já está lembrando quase de tudo. E na quinta vez, você já sabe tudo. Você não precisa mais ver aquilo, porque você já está sabendo. Aí, aquilo que você fala, eu já sei isso, decora e salteado. Então, isso é proficiência, quando você domina aquele conhecimento. Certo? Muito bem. E como é que isso aumenta no nosso dia a dia? Como é que você começa a crescer nessa capacidade, nessa qualificação, né? Quando que você começa a melhorar? Quanto mais você faz, quanto mais você lê. Então, eu vou colocar aqui agora um gráfico para você ver. Quando você vê esse gráfico aqui agora, olha, você pode observar, eu vou colocar o gráfico aqui, eu vou mostrando para você, que vai prestando atenção. Você está vendo o gráfico aqui e você nota que tem essa curva. Está vendo como ela cresce e depois ela vai subindo? E aí embaixo você vai estar vendo a questão do tempo.
Então, quanto mais então, você começa nos primeiros dias, você nota que a curva está bem baixo, e depois, com o passar dos dias, ela começa a crescer. Ela começa a crescer, 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 e ela chega no topo. Isto é, isso é proficiência. É só você ir treinando hoje um pouco, amanhã mais um pouco, e você vai notar que com o passar dos dias, você vai ter muita facilidade em enxergar, em entender o que você está lendo. E isso vai te fazer sair dessa, se é que você faz parte, não é? Sair dessa classe chamada analfabeto funcional. E o analfabetismo funcional, ele precisa ser eliminado da nossa vida profissional. Não dá para a gente conviver com isso daí. Então, você nota que essa curva da proficiência, ela está ligada diretamente com o tempo que você vai treinando. Então, você estuda um pouco hoje, seu cérebro vai ter uma visão X. Amanhã você estuda mais um pouco, teu cérebro vai absorver um pouco mais, você vai ter mais facilidade de enxergar aquilo. No terceiro dia, passou um mês, 2 meses, você vai ficando espetacular, você vai ficando fera em entender. E aí é a hora que você consegue colocar dentro da sua mente informações valiosas e consegue aumentar o seu intelecto, isto é, a velocidade do seu processador, a velocidade do seu processador quando a pessoa pergunta e você rapidamente consegue passar a informação. Isso é muito legal e eu gostaria de pedir de novo para você. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aí. E se você gostou do conteúdo, se te fez refletir e sabe que é importante para você, mostre para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus amigos, para a sua família. Compartilhe com quem você quiser. E eu vou deixar também aqui o meu celular. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer que você quiser trocar a ideia, algum assunto, ou que querer tirar alguma dúvida a respeito disso, manda no meu WhatsApp aqui, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Tá feito? Graça e paz, estamos juntos, beijo no seu coração.